Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui lavando os pratos para ajudar minha esposa, né? Que ela está lá na lanchonete trabalhando. E eu estou aqui lavando os pratos, né? Aqui, ó. Estou lavando os pratos aqui para dar um apoio a ela, tá certo? Mas eu quero levar uma mensagem para vocês. Eu quero conversar com vocês agora, que eu sempre estou conversando, eu gosto de conversar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Hoje em dia a gente é notório ouvir as pessoas dizer assim: vá para a igreja buscar a Deus. Vá para a igreja que Deus tem coisa na tua vida para fazer. Vá para a igreja para buscar o milagre de Deus. É ou não é isso que as pessoas pregam hoje? Agora a pergunta é: alguém que creu em Jesus lá atrás, creram em Jesus dentro de alguma igreja? Jesus mandou alguém buscar a Deus, buscar Ele, viver para Ele, dentro de alguma igreja, naquela regra, naquela norma, encabeçada na autoridade do homem? É a pergunta que eu te faço. O cobrador de impostos, Zaqueu, que teve a vida dele transformada, foi dentro de igreja? Foi dentro do templo? Porque naquele tempo, a igreja que eles falam hoje é o templo, né? Minha mão tá assim que é sabão. Eu estou lavando os pratos aqui para ajudar minha esposa. A igreja que esses religiosos falam hoje, ensinado pelos seus líderes, que o povo tem que estar para buscar a Deus, é o templo, que ele diz que é o templo, né? A casa de Deus, onde Deus mora. Agora, a pergunta é: algum dos apóstolos pregaram isso para o povo? Jesus pregou isso para alguém? Jesus mandou alguém ir para alguma igreja, para o templo, buscar a Deus? Aquele publicano, cobrador de imposto, que era um grande corrupto, né? Na sua função que ele exercia, ele corrompia as pessoas por lucro, por ganho. Zaqueu, conhecido como cobrador de imposto. Eu pergunto a você: Zaqueu, ele foi para alguma igreja para a vida dele ser mudada? Pois Zaqueu encontrou salvação. Zaqueu teve uma mudança de vida. Zaqueu teve um encontro com Deus e ele passou a habitar no reino de Deus. E a minha pergunta... Oh, tá linda, minha filha. A minha pergunta a você é: Zaqueu foi para alguma igreja buscar a Deus? A vida de Zaqueu mudou dentro de alguma igreja? Vamos ver outra pessoa. Vamos analisar o contexto bíblico, onde Jesus operou, onde vidas foi transformada, no tempo que Jesus estava pelo mundo fazendo as maravilhas que Deus enviou para fazer, para provar ao povo judeu que ele era o Messias, que ele era aquele que Deus prometeu para o povo de Israel, e o sinal que o Messias seria identificado, eram os milagres, eram os prodígios, eram as maravilhas que esse faria, que seria comprovado que ele era o Messias. E a Bíblia diz que todo milagre que Jesus fez não caberia escrito em nenhum livro. Mas os que estão escritos nesse livro, na Bíblia Sagrada, estão escritos e foram escritos para provar que ele era o Cristo. Para provar os feitos que ele fez. Para que todos vissem que verdadeiramente o sinal que Deus deu do Messias, que ele vinha para libertar os cativos da vida, curar os enfermos, libertar os escravos de Satanás. E isso Jesus fez. Homem nenhum fez antes dele e nem faz depois dele. Porque todo feito glorioso só pertence a Deus. E Jesus fez porque ele é Deus. Agora vamos lá. Os milagres que Jesus operou, ele orientou alguém a ir para algum lugar, para o templo, para Deus curar, para Deus mudar a vida, para encontrar Deus. Jesus orientou alguém a ir para alguma igreja, que eles chamam de templo hoje, né? Os religiosos pelos seus líderes. Vamos ver o cenário que a Bíblia revela dos fatos, dos acontecimentos, onde Jesus curou uma mulher que estava há 13 anos oprimida, aprisionada por uma enfermidade e colocada por um demônio. Isso está lá em Lucas, capítulo 13. Jesus cura essa mulher. Foi dentro de alguma igreja? Foi dentro de algum ritual? Foi através de algum líder religioso? Vamos analisar o milagre feito na mulher do fluxo de sangue.
Ela foi para alguma igreja, alguma campanha, pacto, voto? Ela fez algum voto com Deus para Deus curar? Ela foi curada pela fé, por ouvir a palavra de Cristo. Aonde ela estava, ela encontrou a cura de Deus. Não é? Hoje não, hoje as pessoas são ensinadas que tem que buscar a Deus em determinado ambiente religioso, está lá naquele ambiente, está submisso ao que se determina no ambiente pelos líderes. Aí eu pergunto, vamos analisar a Bíblia, aprender de Cristo? Aquela cura que Jesus fez no leproso, foi dentro de igreja? Por que Jesus não operou essas maravilhas dentro do templo? Por que Jesus não pregou para a multidão dentro do templo? Por que Jesus não se submeteu à regra dos sacerdotes, à autoridade dos sacerdotes dentro do templo? Por quê? Eu me pergunto por quê. Porque aquela situação, Deus não estava presente mais ali. Jesus veio para mudar e mostrar ao homem aonde ele encontraria Deus agora. Não era dentro de um templo, não era mais através dos líderes religiosos. Aquela dispensação, aquela situação já não estava mais ali sendo operada por Deus. O templo, quando Jesus veio, já não estava mais levando o povo à direção de Deus. O templo dos judeus, quando Jesus veio, era um covil de lobos, mercenários, comerciantes da fé, que faziam negócio da fé do povo, que fizeram do povo negócio dentro do templo, onde o povo era obrigado a sacrificar, a doar, a entregar, a fazer voto, com coisas para satisfazer, enriquecer a ganância dos sacerdotes que se corromperam e não levaram o povo mais a Deus pela palavra, fizeram o povo ser escravo deles dentro dos templos. Isso acontece hoje? O povo é escravo dos líderes dentro das religiões, das igrejas que se chamam de templo, onde estão lá servindo, sacrificando, devotando, oferecendo sua vida a Deus como se fosse o lugar para Deus recebê-los dentro de igrejas. Então a pergunta é, Jesus conduziu alguém ao templo? Jesus poderia, porque Jesus era judeu, gente. E Jesus, como judeu, ele tinha que viver a fé judaica. A principal religião judaica era os fariseus. Jesus não veio para ensinar ninguém a cumprir a regra da religião farisaica, a viver dentro do sistema religioso judeu nenhum. Nem tão pouco Jesus veio fundar uma religião. Jesus veio libertar vidas e colocar essas vidas fundadas nele, não dentro de nenhuma religião. Jesus não veio ensinar ninguém a guardar regra, norma, princípios do legalismo religioso imposto pelo homem de religião nenhuma. Jesus veio ensinar o povo a verdade e convidar o povo a guardar e praticar a sua palavra, que é a verdade. Jesus não veio ensinar ninguém a encontrar Deus dentro de nenhum templo, de nenhum lugar, como hoje o povo é ensinado. Jesus veio ensinar o povo que Ele é o lugar, Ele é o caminho, Ele é a porta para o homem estar em Deus, porque Deus se encontra em Jesus, não em igrejas. Aí eu pergunto, vamos analisar, né? Eu estou aqui ministrando, chamando você para analisar. A cura do paralítico, que Pedro e João foi usado para que essa cura acontecesse, foi dentro do templo ou foi fora? Oxê, e por que Deus não curou o paralítico dentro do templo, né? Não era o lugar onde Deus estava? Deus não estava mais naquele lugar. Deus não estava naquelas reuniões. Deus não estava no meio daquele povo. Deus estava abominando aquela reunião, aquela solenidade, aqueles ajuntamentos que eles faziam dentro de uma vida religiosa, achando que estava adorando a Deus. Deus vai dizer que essa adoração era vã. Deus vai reprovar e condenar essa formalidade que eles passaram a viver dentro da religião, dentro do templo. Eles colocaram a sua vida centralizada não em Deus, na palavra, mas no templo pelas obrigações. Eles não estavam mais dispostos a viver, a praticar a palavra de Deus. O que eles estavam orientados a praticar era a formalidade, os trabalhos, as obrigações religiosas, os sacrifícios, as penitências, os cultos, os rituais, os ajuntamentos. E eles não estavam mais sendo conduzidos a Deus pela palavra. Por isso que Deus não estava mais no meio daquele povo. Se você ler lá o profeta Isaías, capítulo 1, Deus vai dizer que não estava mais se agradando das reuniões solenes dos judeus.
Deus estava abominando as congregações, os ajuntamentos deles. Se você ler lá em Jeremias capítulo 7, você vai ver Deus usando o profeta para reprovar a religiosidade, a formalidade do povo judeu, que ia para o templo achando que ali era o lugar para encontrar Deus. Onde eles diziam, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. E Deus vai dizer, não é isso que eu pedi a vocês. Se vocês quiserem ser meu povo, para que eu seja o seu Deus, vocês têm que ouvir, guardar e praticar a minha palavra como eu tenho mandado. Como eu tenho mandado. Deus vai dizer ao povo de Judá, pelo profeta Jeremias, que não estava aprovando aquilo ali. Deus não estava mais no templo, irmão. O povo já estava perdido de Deus há muito tempo, e o povo pensando que estava adorando a Deus. É preciso Jesus vir e dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Sabe por que isso? Porque o povo deixou de submeter a vida deles à palavra de Deus e começou a venerar e idolatrar os ambientes, mistificando os cultos, mistificando os rituais, mistificando os cerimoniais, achando que Deus ia operar na vida deles, porque eles estavam no culto, eles estavam nos templos, eles estavam nas reuniões, eles estavam nas tarefas, eles estavam oferecendo sacrifício, penitência, fazendo pacto e votos. Eles estavam pensando que Deus ia estar ali operando na vida deles e estando presente ali, por esses motivos que não levavam o homem a Deus. Deixaram de olhar, de ser guiado pela palavra de Deus e passaram a viver a formalidade religiosa, sacrificando, fazendo pacto, voto, vivendo sua vida escravizada dentro das obrigações do templo, pelas ordenanças dos homens, não pela palavra de Deus. É Jesus que vai dizer o que o profeta Isaías disse lá atrás, no capítulo 23, versículo 13. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo o quê? Por que estava adorando a Deus em vão? Porque a direção de vida de Deus para eles não era pela palavra, era pelos preceitos dos homens, que prendia aquele povo escravizado como negócio deles, dentro do templo, dentro da instituição, onde eles faziam negócio do povo. E quando Jesus veio mostrando que o lugar de encontrar Deus não era no templo. Jesus não apontou ninguém a se dirigir ao templo para buscar a Deus. Jesus vem dizendo, eu sou o caminho, eu sou a porta. Quem crê em mim, quem vem a mim, vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus mostrou que aquele povo estava perdido numa direção contrária a Deus. Então, quando a gente passa a analisar, hoje a gente vê o que as pessoas entendendo. As pessoas vivendo e sendo instruídas e devoltando sua vida aos lugares religiosos que chamam de templo. Igrejas, salões, que diz que é do reino de Deus, e outros ambientes que estão ali servindo sobre regra, sobre norma, no legalismo religioso, escravizado por meio de fardos, de julgos pesados que os homens colocam para o povo viver, praticar, guardar regra e meta, como se fosse para Deus. Aonde o povo hoje centraliza o seu viver e sua vida para Deus dentro desses ambientes chamados de igreja-templo. Aonde o povo é ensinado de que é nesse lugar que você vai adorar a Deus, é nesse lugar que você é de Deus, é nesse lugar que você encontra Deus. Você tem que estar nesse ambiente, submisso, vivendo e praticando com a sua vida devota e consagrada no serviço nesse ambiente, porque é esse lugar que torna você de Deus. Aí eu pergunto, Jesus ou os apóstolos ensinou alguma coisa sobre isso ao povo? Os apóstolos pregaram ao povo algum templo, algum lugar para o povo estar buscando a Deus e adorar a Deus? Os apóstolos ensinou alguém para buscar o milagre de Deus dentro de alguma igreja por meio de algum culto? Os apóstolos conduziram esse ensino ao povo de que tinha que adorar a Deus no templo, tinha que buscar a Deus no templo, tinha que participar de campanha, de pacto, de voto, tinha que ser cumpridor das obrigações no templo, porque senão não era de Deus? Essa é a pergunta que eu te faço e te peço. Que use o senso crítico, use a inteligência, a razão, o entendimento, e vá analisar, vá aprender de Cristo, leia a palavra, vá conhecer o que foi ensinado na doutrina de Cristo para o povo viver, que está na Bíblia, que é para nós seguir. Não é para você estar sendo guiado numa vida com Deus pelo que o homem diz que é de Deus dentro dos lugares. É pelo próprio Cristo, pela palavra dele.
Hoje, qual é a conversa do povo aí, dos líderes religiosos, que estão enchendo suas igrejas, seus impérios, seus comércios, suas empresas que fazem muito dinheiro para o povo? Do povo para eles, aliás. Qual é a conversa dos líderes hoje? Venha para a igreja buscar a Deus. Venha receber o milagre de Deus hoje no culto na igreja. Não deixe de vir para a igreja, senão você perde a bênção. Venha para a igreja porque Deus tem uma palavra, tem uma bênção, tem um milagre para a sua vida. Venha para a igreja porque hoje tem cura. Porque Deus hoje vai curar. Porque Deus hoje vai fazer e acontecer. Qual é a conversa hoje que é levada para esse povo viver escravizado dentro desse ambiente chamado igreja, que eles dizem que é templo, que é casa de Deus? É que nesse lugar o povo tem que ir lá para Deus operar. Venha buscar a Deus, vá para a igreja buscar a Deus. Aonde Jesus ensinou isso a alguém? Aonde os apóstolos ensinou isso a alguém? Aonde tem alguém encontrando Deus dentro do templo? O templo estava perdido de Deus. Deus não estava mais no templo. A glória de Deus já tinha saído daquela casa há muito tempo, aquela casa física, onde era o tabernáculo que Deus ali habitava por meio de um objeto que representava a presença de Deus naquele lugar. A Arca da Aliança representava a presença de Deus naquele lugar, que era o templo que foi construído por Salomão, aonde estava ali a presença de Deus representada por aquele objeto. Mas a glória de Deus, a presença de Deus saiu daquele ambiente, não estava mais ali, porque Deus agora seria encontrado em Cristo. Deus está em Cristo, e quem crê em Jesus está em Deus e Deus nele. Está entendendo isso? Vamos analisar mais alguns milagres? Vá. Mais alguma coisa que a gente vai encontrar na palavra de Deus para esclarecer a nossa mente? Pedro e João vai ao templo, porque eles ainda estavam ali naquele costume, porque eles eram judeus. Pedro e João foi ao templo, cumprir a oração que os judeus faziam. E de repente, na porta do templo, estava um homem coxo, paralítico. E o milagre poderia acontecer dentro do templo. E por que a gente vê esse fato acontecer fora do templo? Deus está nos ensinando algo aqui, irmão. O coxo foi curado, não foi lá no templo pelos sacerdotes. Não foi lá no templo, no lugar que ele diz que é o lugar sagrado. O coxo foi curado. Não foi no templo que ele diz que é casa de Deus hoje, onde o povo é chamado para ir para as igrejas para receber cura. A cura de Deus foi na vida daquele paralítico fora do templo. Aí ele entra no templo para mostrar a glória de Deus que não estava lá dentro, foi fora. E para mostrar, depois que ele entra no templo, sabe o que acontece? Uma grande revolução dos religiosos, que não olharam para o que Deus operou na vida daquele homem, porque estavam mais preocupados com a sua vida de autoridade no templo. Eles queriam o povo dominado por eles. Eles queriam o povo submisso a eles. Eles queriam a autoridade de Deus, que o povo visse que a autoridade de Deus estava neles. Só podia ter cura, só podia ter milagre, só podia alcançar a Deus quem tivesse submisso a eles. Por isso que eles chamaram Pedro e João e perguntaram aos apóstolos: em nome de quem? E em qual autoridade vocês fizeram isso? É aí que Pedro agora vai aproveitar a ocasião para pregar o evangelho para aquele povo que estava ali no templo, perdido de Deus, achando que estava encontrando a Deus ali, tanto para o povo como para os sacerdotes, os anciões, que não aceitaram a mensagem do evangelho. Prenderam os apóstolos, mandaram dar-lhe chicotada, mandaram açoitar, e depois soltaram e proibiram os apóstolos. Ainda quiseram proibir os apóstolos de pregar o evangelho. Nós ordenamos a vocês que não preguem mais essa doutrina, no nome desse Jesus que vocês pregam. Aí Pedro vai dizer: julgai vós mesmos, se é conveniente obedecer a vós ou a Deus. Nós estamos aqui na autoridade, não é de nenhum líder religioso, rapaz. Não é de nenhum sacerdote do templo. E os apóstolos eram judeus. Eles tinham que obedecer aos anciões. Eles tinham que obedecer aos sacerdotes. Mas Pedro não aceitou essa ordem. Sabe por quê? Porque importa obedecer primeiro a Deus. A ordem de Jesus foi para os apóstolos pregar o evangelho. E quem eram os sacerdotes para impedir os apóstolos de cumprir o ministério da palavra que Deus deu a eles? Que Deus deu a eles. Quem eram os anciões? Quem eram os sacerdotes? Homens corrompidos de Deus,
que queria mostrar para o povo a autoridade de Deus, que levava o povo a se perder de Deus, que fizeram do templo, que era o lugar para o povo aprender de Deus, fizeram comércio para enriquecer a ganância deles. Quem eram os sacerdotes? Quem são esses pastores? Quem são esses líderes religiosos que dizem que são de Deus? O que é que eles estão pregando para o povo? O que é que eles estão pregando para o povo? O que é que eles estão levando como instrução e informação para o povo? Estão formando o povo discípulo de quem? De Cristo ou das denominações dele? Do sistema religioso deles? Então a pergunta é essa, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje a conversa é, venha para o templo, venha para a igreja. Você tem que ir para a igreja buscar a Deus. Eu pergunto, o evangelho que Cristo mandou os apóstolos pregar, eles pregaram dentro da igreja? Ou nas ruas, nas cidades, nos lugares onde tem pessoas para ouvir? Hoje centralizaram tudo dentro desses ambientes chamados igreja, onde dizem que é casa de Deus. Colocaram o povo preso nesses ambientes, escravizados, cegos, impedidos de conhecer a verdade. Porque dentro desses ambientes, a verdade de Deus está sendo oculta, está sendo tirada e privada do povo. Centralizaram Deus, centralizaram o agir de Deus, colocaram Deus como exclusividade dentro de uma igreja para o povo encontrar. E Deus não está dentro de nenhum ambiente. Deus está bem perto de todos aqueles que estão neste mundo, que precisam ouvir, não é ir para uma igreja evangélica ou qualquer outra. Precisam ouvir a mensagem do evangelho, que mostra ao homem o caminho, o conhecimento que ele precisa para chegar a Deus, que é em Cristo, não é dentro de uma igreja. O milagre de Deus não está dentro de igreja, ordenado por nenhum líder religioso. Você não vai encontrar vida com Deus, nem milagre de Deus, nem Deus dentro de nenhuma igreja. Você só vai encontrar Deus pela informação do Evangelho de Cristo, que tem que ser levada para você, tem que chegar ao seu conhecimento, o Evangelho de Jesus Cristo, para você seguir, conhecendo a verdade e sendo liberto, para Deus operar na tua vida, transformação, libertação, a paz na tua alma e a segurança que tu precisa para ser livre do juízo eterno. Você só vai alcançar isso quando você ouvir o Evangelho. Infelizmente, dentro dessas muitas igrejas, você não está ouvindo o Evangelho. O que tem sido ministrado e formado no conhecimento do povo, dentro dessas igrejas, não é a verdade do Evangelho. O povo está sendo formado em princípios e valores de religião de igreja, para viver o legalismo, alienados, uma vida zelosa de igreja, impedidas do conhecimento do Evangelho, por onde vão chegar a Deus verdadeiramente. Não é por dentro de igreja, não é com vida de igreja, não é com prática, nem zelo, nem atividade de igreja. É pelo conhecimento, o conhecimento do Evangelho de Cristo. Porque foi isso que Jesus mandou os apóstolos pregar. Jesus não mandou os apóstolos levantar a igreja e chamar o povo para dentro da igreja para ser salvo, para ter milagre, para ter bênção, para Deus operar, para encontrar Deus. Jesus mandou os apóstolos pregar o Evangelho a toda criatura, e quem cresce no Evangelho seria salvo. Jesus não mandou pregar para o povo tem que se batizar para ser salvo, tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que estar dentro de uma igreja, tem que cumprir as normas de igreja para ser salvo. Jesus mandou pregar o Evangelho para que todo aquele que crê seja salvo, mas quem não crê será condenado. A mensagem de Jesus Cristo nunca dirigiu a ninguém para nenhuma igreja. A mensagem de Jesus Cristo conduz o homem a Ele, que é o lugar que devemos estar, para que a gente seja membros da igreja de Deus, que é pessoas que estão em Cristo, não para que a gente esteja dentro de igreja alguma para ser de Deus. Deu para você entender isso? Analisa os milagres que foram feitos no período de Jesus. Conta quantos foram feitos dentro do templo. Conta e observa qual foi a direção de Jesus para o povo encontrar Deus dentro de algum templo, dentro de alguma igreja, através de algum sacerdote. Os milagres de Jesus foram operados quando Jesus estava pregando o Evangelho nas cidades, nas aldeias, nas ruas de Jerusalém, nos povoados. Jesus estava indo pregar a mensagem. Ele não chamava ninguém para dentro da igreja para encontrar Deus. Ele levava o conhecimento de Deus para o povo que estão perdidos de Deus, que precisam do conhecimento para chegar a Deus. Não é de uma igreja para buscar a Deus, é de um conhecimento do Evangelho, que é por onde o povo conhece o caminho para Deus. Então essa é a mensagem
que eu prego no meu exercício da minha função, ministrar o Evangelho de Cristo. A vocação de evangelista que eu recebi é para o ministério da palavra. Evangelizar, informar, comunicar ao povo a verdade do Evangelho, que vai contrariar toda a mentira pregada nesses meios religiosos que se dizem verdade de Deus, por esses homens que se dizem homem de Deus, que estão a serviço do reino das trevas, deturpando e impedindo as pessoas de chegar no conhecimento verdadeiro, por onde estarão em Deus, que é pelo Evangelho, que nos leva a Cristo, não a nenhum lugar, não a nenhuma instituição, não a nenhum ambiente, é a Cristo, para que conhecendo dele, aprendendo dele, crendo nele, se convertendo a ele, sejamos selados com o Espírito dele, para a vida de comunhão com ele, na promessa da eternidade, quando deste mundo temporal a gente sair. Essa promessa é real, essa promessa é verdadeira, porque quem prometeu, ele é fiel e poderoso para cumprir. A promessa da vida eterna foi feita pelo próprio Deus, e essa vida eterna não é para quem está em igreja alguma, não é para quem é de religião nenhuma. Esta promessa da vida eterna, como está escrito lá, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 25. A promessa da vida eterna foi essa promessa que Deus nos fez. E esta promessa da vida eterna é por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê nele tem a vida eterna. Quem não crê nele vai perecer a condenação eterna. Vida eterna, salvação, não é por meio de ritual, de sacrifício, de cerimonial, de vida de devoção a nenhuma igreja, dentro de nenhuma igreja. Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em Cristo, vida eterna é pelo crer. O crer é a convenção a Cristo. É voltar da direção que está para a direção de Deus em Cristo, por Cristo, na palavra de Cristo. Amém, meus irmãos? Evangelista Wellington Ramos, cumprindo mais um momento de instrução e ministração da verdade do Evangelho para esclarecer você do conhecimento que você precisa ter para ser liberto. Esse é o meu trabalho, essa é a função que eu exerço no reino de Deus, o ministério da palavra. Eu prego, não convenço ninguém. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, é isso que a Bíblia diz. Eu sou apenas o semeador dessa verdade da palavra. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê será salvo, é o que diz a palavra. Não é eu que vou julgar ninguém, é a palavra que julga. Quem não crê será condenado. Porém, analise isso que você recebeu agora, meu amigo aqui do Face, meu amigo do YouTube, meu amigo aqui do Kawai, você que está assistindo e ouvindo agora, esta maravilhosa instrução, esse esclarecimento maravilhoso, para iluminar o teu entendimento e te dar conhecimento de Deus. Analise todo o conteúdo que aqui foi falado e comunicado a você. Use o senso crítico. Seja racional e inteligente. Esteja mais atento a ouvir. Processe e analise o que você ouve, para que faça uma análise pelo que está revelado em Cristo na palavra dele no Evangelho. Se o que ele ensinou é o que você está vivendo e praticando dentro dessa igreja, na direção desse líder, guardando toda essa regra e norma, se Jesus ensinou isso a você. Conheça a verdade e seja liberto. Amém? Então fica mais um momento de esclarecimento, levando para você a palavra de Deus, esse seu amigo e irmão em Cristo Jesus, evangelista Wellington Ramos.